E aí galera, eu me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês, pra reagir aqui no canal, mais um vídeo lá do canal do Serginho. É mais um filme que eu nunca ouvi falar. Midsommar. Cara... É Midsommar, né o nome? Midsommar. Midsommar, não sei também, É porque cara. não é Summer, É. não é Summer, é Somar. é Somar mesmo. Galera, assim, pela thumb ele tá dizendo que é traumatizante. Mas... A mulher com flor na cabeça. mas o título da música, ó, tanto, meu Do Deus, vídeo. o título do vídeo é uma grande comédia. Esse filme é de terror. É? É de terror. Vixe, É por isso que eu tô... tipo assim, eu não sei, tá? Eu vi um trailer, mas faz tempo. Esse filme acho que esse filme é antigo. E aí, ó, a thumb é traumatizante, mas ele tá sorrindo. E aqui o título é comédia. Cara, tu já viu esse filme? eu vi o trailer por cima, o teaser, assim, quando Ah. saiu na época, mas faz um tempo, tá? Sério? Faz um Antigo? tempo, é antigo. Então, galera, vamos ver como é que vai ser a visão do Serginho relacionado a esse filme. Aproveita e se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito, deixa o like que ajuda muito. Também nos acompanhe lá na Twitch, que tem live todo dia, às 18 da noite e às 10 da manhã. E hype o vídeo. Partiu pro react. Então, galera, bora começar. O link do vídeo original tá na descrição, bora lá. Midsommar é um ótimo filme de terror, riquíssimo em detalhes, interpretações, leituras. Inclusive tem um vídeo aqui no YouTube de 6 horas interpretando Midsommar. É mais tempo que eu conversei com meus pais esse ano. Porém, Quase 7, não é? É 6h55, quase 7 horas. Tô curiosa agora, tô com esperança. Ele nunca começou um vídeo elogiando. É, falando positivo, Bora ver. bora ver. É uma comédia de terror? eu tinha um pouco de medo de assistir esse filme. Eu vi uma cena em específico dele e eu me peidei inteiro. Então eu decidi assistir sem levar absolutamente nada a sério. Ó, curiosidade. Eu fui atrás só por causa de uma coisa. É o mesmo diretor de Hereditário. E aí Aí eu fiquei, meu aí dá Senhor um Jesus peso. amado. Aí dá um peso? Meu Deus do céu. Aí o cara, deixa eu ver como é. Assim, pelo teaser, eu tive a mesma reação do Serginho. É pesadíssimo. Porque assim, o terror de Hereditário, ele é muito perspicaz. Isso. Ele é muito psicológico. E Isso. você nunca vai pegar tudo de primeira. Exato. Você tem que assistir 2, 3 vezes pra você ir conectando os pontos. Eu, particularmente, indico pra quem gosta de terror psicológico. Mas eu não indico pra você assistir, tá? Gente, Mano, aquilo ali é... É tão de terror que a gente não indica. Não, Vocês eu nem vou acreditam? assistir mais na minha vida, em nome de Jesus. A gente assistiu, sei lá, 2 vezes Vai e doido, tá é? bom, tá Não, bom. tá bom. É o auge do filme de terror pra gente, tá? Hereditário, meu Deus, bora. Apenas fingindo que isso é uma grande comédia. E realmente, desse jeito, esse filme é engraçadíssimo. É uma grande zorra total. Por isso, hoje vamos analisar Midsommar sob essa perspectiva de que é tudo uma grande comédia. Bom, e aqui no começo do filme tem uma imagem que basicamente mostra Olha aí, tudo ó. o que vai acontecer. Então, se você viu essa imagem, você viu os 5 segundos iniciais do filme, você já viu o filme inteiro, já pode deixar o review no Letterboxd. É brincadeira, tá? Não faz isso não. Mas é ótimo pra você que tá com medinho de assistir esse filme, igual certas pessoas. Nem precisa ver. Enfim, Dani é uma estudante de psicologia que acabou de passar por um episódio traumático na sua vida, em que a sua irmã cometeu o oposto de viver, levando a vida de seus 2 pais junto com ela. Pois é, já começa tudo errado, né? Porque aqui temos uma estudante de psicologia que fica traumatizada. Pra piorar, uma das poucas pessoas que restou na vida da Dani é o namorado dela e o relacionamento deles vai de mal a pior. Ele claramente não ama mais ela, mas ele provavelmente não quer terminar com ela naquele momento frágil da vida dela, né? Mas sinceramente, ele mais atrapalha na vida dela do que ele ajuda. Terminar seria um favor pros dois. Por exemplo, numa noite a Dani descobre que seu querido namorado Christian está planejando viajar pra Suécia com os colegas de faculdade dele. Porque um deles, o Pelle, é de lá. O outro amigo dele, o Josh, quer estudar as tradições nórdicas pro TCC dele. O Christian também tá pensando em fazer o TCC sobre alguma coisa relacionada a isso. E o Mark só quer ir lá pra transar mesmo. Como se alguém fosse querer dar pro Sid do Toy Story. Por conta disso, o Pelle convida todo... Nossa, ele parece demais. Meu amigo, se fosse fazer um live action, eu já tinha pelo menos o pai, porque ele tá mais velho, né? Não podia ser a criança. Mas meu amigo,
Parece. Todos eles para participarem de um festival da pequena comunidade sueca onde ele cresceu. Obviamente, a Dani fica bem chateada que o Christian planejava viajar e nem contou nada pra ela. Só que de alguma forma, o Christian consegue inverter a culpa e ela que fica se desculpando pra ele por estar chateada. E estudante de psicologia que deixa os outros te manipularem, né? E aí, pra ele não ficar parecendo o tóxico da relação, ele inventa que ele tinha planejado convidar ela pra essa viagem desde o início. Era uma surpresa que ele ia fazer pra ela. É tipo quando a sua namorada descobre que você tá comprando calcinha escondido pra usar, mas você dá a desculpa que você tava comprando pra ela e você só tava experimentando o tecido pra ver se é bom. E o desgraçado do Christian conta pros amigos dele que ele convidou a Dani, mas que no final ela não vai. Porque ele tá achando que ela não vai topar, só que no final ela topa sim. Afinal, ela precisa muito espairecer um pouquinho a cabeça, né? Depois de tudo que aconteceu na vida dela. E nada melhor pra isso do que viajar com seu namorado que te odeia e com os amigos dele que também te odeiam. Pelo menos ela tá indo pra um país relativamente seguro, né? Um país que inventou o cinto de segurança, o prêmio Nobel, o Minecraft. Com certeza vai ser de boa lá. Quando eles chegam na Suécia, eles dirigem por mais 4 horas até chegar num campo afastado de tudo, onde tem uma galera fazendo uns piquenique. E lá eles conhecem um tal de Ingemar, que é amigo do Pelle, que também trouxe 2 turistas para conhecer a Suécia, a Connie e o Simon. E imediatamente o Ingemar já oferece drogas recreativas pra galera poder se conectar com a natureza. A Dani recusa de primeira, mas depois dela sofrer um pouquinho de pressão social, ela acaba aceitando tomar um chá de cogumelo. Sim! Estudante de psicologia que sofre pressão social. E eu sinceramente não entendo essa galera que usa droga pra se conectar com a natureza. A gente já veio da natureza, você não precisa de droga pra se conectar com ela. A gente tem que usar droga pra conseguir se conectar com a porra de um Excel, um League of Legends, um Linux. Essas porra que a gente claramente não foi feito pra entender. E um tempo depois, esses idiotas ficam sentados na grama, tendo uma bad trip horrorosa, principalmente a Dani. Ela começa a ter fortes alucinações, inclusive ela chega a ver a irmã morta dela no banheiro. Estudante de psicologia que sofre de alucinação, né, galera? E aí a Dani sai correndo assustada e por fim ela desmaia. Ela acorda no dia seguinte, já de manhã, na verdade tá sempre de dia nessa bosta. 9 da noite lá, tá sol ainda. Sem contar também que no verão a noite deles dura tipo 2 horas. O que me leva a perguntar como que esses caras são tão branco assim se tá sempre sol. Depois que a Dani acorda, eles ainda fazem uma longa trilha até chegar à pequena seita de comunidade deles, Harga. E é muito engraçado que essa Connie tá levando uma mochila muito maior que ela. Tá parecendo aquelas crianças de uma escola que a prefeitura acabou enviando mochilas muito grandes pra elas. Elas ficaram parecendo umas tartarugas. Porra, a menina trouxe o Xbox dela, que é isso? Quando eles chegam em Harga, eles ficam bem impressionados. É uma vila bem pequena, bem familiar mesmo, onde todos são bem brancos e também eles só usam branco. É aquele típico lugar que tem cheiro de xenofobia e incesto. Ótimo para passar as férias. E eles chegaram bem no início de um festival que acontece a cada 90 anos e dura por 9 dias. É uma parada bem tradicional, com danças, comida, oferendas. É basicamente uma festa junina, só que ao invés deles pularem a fogueira, eles pulam de um precipício. E aí, enquanto o nosso Christian fica brincando de pega-pega com uma adolescente... Cara, eu tive um mini infarto aqui porque eu pensei que o computador tinha travado. Eu fiquei, putz, tela azul, sei lá o que foi que aconteceu na internet, alguma coisa. Seja, não faça mais isso, por favor. Eu gelei aqui, cara, meu Deus. Chamada Maia, algo super normal de fazer, né? O Pelle é o único a se lembrar que aquele é o dia do aniversário da Dani. E ele entrega pra ela um desenho que ele fez dela. Lindo. Típico presente de talarico. É impressionante, né? Que talarico é sempre artista. É sempre um desenho, uma música, uma poesia que ele faz pra sua namorada, né? Proteja a sua namorada dos artistas. Daí a Dani pergunta pro Simon e pra Connie onde eles se conheceram. E olha que engraçado, o Simon também foi um talarico. Porque a Connie tava saindo, na verdade, com o Ingmar. E aí o Simon chegou e talaricou. E calma que vai ter muitas outras talaricagens ainda nesse filme, tá? Chega até a ser bem cômico, a quantidade anormal disso nesse filme. Parece até que eu tô assistindo um drama de tiktokers de 16 anos. E eu gosto muito também que tem uns panos com desenhos pendurados no varal. Tipo aqueles panos de prato que tem na casa da sua avó, sabe? Só que ao invés de desenho de galinha e de flores, aqui nesses panos você tem uma tirinha contando a história de uma menina que coloca pelo
pelos pubianos e menstruação na comida de um cara pra fazer ele se apaixonar por ela. E você aí com vergonha de pendurar seus travesseiros de anime no varal. Depois eles vão até os dormitórios, que é basicamente um celeiro, só que com as paredes pintadas. E todo mundo fica super impressionado que eles vão dormir num lugar tão bonito como aquele, sendo que continua sendo a porra de um celeiro. Daí o Peli explica que naquela comunidade eles enxergam a vida como um ciclo que dura 4 estações. A primavera, que é do 0 até os 18 anos. O verão, que é a fase da peregrinação, que dura dos 18 até os 36 anos. O outono, que é a fase do trabalho dos 36 aos 54 anos de idade. Aliás, queria eu que eu só trabalhasse isso daí também. Só ia começar a trabalhar daqui a 6 anos, ia ser ótimo. E já eu tava me aposentando também. Eu gostaria muito de me inscrever nessa religião. E por fim, o inverno, que é a fase da mentoria dos 54 anos até os 72 anos de idade. E o que acontece depois dos 72 anos de idade, você me pergunta? É uma ótima pergunta. Já você descobre. Depois disso, eles se preparam para dormir durante a grande noite, que dura tipo 2 horas. E o Peli diz para eles descansarem bem, porque o dia seguinte vai ser um grande dia. Vai ter um tal de Ates Tupã. Só que nenhum dos nossos turistas conhece essa banda. Eles apenas imaginam que vai ser uma banda sueca muito top, meio folk, meio indie, sei lá. Eu sei que todo mundo vai dormir muito empolgado. De manhã eles tomam um delicioso café da manhã com todo mundo da comunidade super ansiosos pro show dessa tal de Ates Tupã. Só que tem um casal de idosos ali que tá usando roupa azul, enquanto tá todo mundo usando roupa branca. Esqueceram de avisar o dress code pra eles. Depois, esses 2 idosos são conduzidos, ainda sentados na cadeira, até o topo de uma montanha. E eu acho que eles ganharam um VIP pra ver o Ates Tupã lá de cima, né? Camarote. Porém, 72, do absoluto nada, a idosa vai até a ponta do precipício e simplesmente se joga de lá, enquanto que todo mundo assiste lá de baixo. Meu irmão, o que é isso? Vão cancelar o show desse jeito? Como se não bastasse, o outro idoso vai lá e faz a mesma coisa também. Só que ele não morre na hora, porque esse imbecil errou o pulo dele e ele só quebrou a perna dele no meio, igual uma pomba do centro. E aí ele fica lá agonizando de dor e uma galera com um martelo gigante marreta a cabeça dele pra acabar com o sofrimento dele. E é exatamente por isso que nesse lugar ninguém nunca erra o dress code. Olha o que acontece com você, né? Bom, mas imagine você, a minha cara de decepção ao descobrir que era isso, o Ates Tupã. Eu sei lá porque o Peli falou desse tal de Ates Tupã com tanta empolgação, como se eles fossem o novo BTS. Isso daí foi muito mais abaixo das expectativas da galera. Bom, os turistas obviamente ficam completamente em choque, principalmente a Connie e o Simon. Estavam esperando o novo Blackpink e receberam 2 velhos pulando do precipício. E uma das anciãs da vila tenta acalmá-los dizendo que essa é uma tradição muito antiga. Quando as pessoas completam 72 anos de idade, elas chegam no fim do ciclo delas, então elas simplesmente entregam suas vidas de volta para a natureza. Entregar é um grande eufemismo, né? Os 2 velhos se esborracharam porque vocês obrigaram eles a fazerem isso. A Dani fica completamente... E os 2 faz anos juntos, né, então? Talvez tenha sido no mesmo ano, né, 72 anos, assim. E aí a festa não acontece a cada 90 anos, tem que esperar, né? Ao dia da festa. Verdade. Pode ser que não tenha 72, tenha 75, mas chegou na casa dos 70. Aí chegou no dia do festival. Porque se fosse assim, chegou nos 72, então não ia esperar 90 anos pra ter, ia ter tirar de 2 em 2 anos, porque ia ter, né, pessoas completando. Arrasada com o que ela acabou de presenciar, tal qual as crianças que tomaram calote da falsa dupla do Patati Patatá, e começa a chorar muito. Quer dizer, estudante de psicologia que chora, né? Aí daí, Serginho, ela é uma estudante, tá? Enquanto isso, o seu maravilhoso namorado Christian vai até o Josh e diz que ele também quer fazer um TCC sobre aquele lugar. Tem talaricagem até de TCC nesse filme. Daí, o safado do Peli vai ver a Dani, que já tá arrumando as malas dela pra ir embora. Ele pede pra ela ficar, dizendo que ele sabe o que ela tá passando, porque ele também perdeu os pais, e foi justamente aquela seita, comunidade, que acolheu ele. Eles que criaram ele como uma família, e ele também quer que ela se sinta abraçada por uma família de verdade. Possível. Uma família que te empurra do penhasco quando você completa 72 anos de idade. Sim, o clima desse filme é simplesmente tenebroso. E uma das coisas que mais contribui pra isso é o som dele. É simplesmente sinistro.
As pessoas não dão crédito o suficiente para a importância do áudio nos filmes. À noite, sim, tem cena de noite nesse filme. Eles fazem mais um outro ritual. Eles jogam uma árvore no lago como uma oferenda para uma deusa deles. Mas eles dizem que a deusa não ficou satisfeita. Já comentarem disso. E aí uma criança vestida de árvore se voluntaria como oferenda para essa deusa. Sei lá eu que deusa é essa que gosta de árvore e de criança. É a porra do Papai Noel, pelo visto. Daí eles amarram a criança, colocam uma pedra bem pesada no colo dela e começam a balançar ela como se eles fossem jogar ela no lago mesmo. Mas daí eles dizem que escutaram um tremor indicando que a deusa já estava satisfeita, não precisava mais da criança. Não sobrou espaço para sobremesa, pelo visto. E aí eles acabam deixando a criança em paz. Mas percebe que eles estão claramente tentando compensar pelo fiasco do Ates Tupã. Só que esse ritual não tem o mesmo impacto. Inclusive, isso é apenas uma cena adicional na versão do diretor. Muito obrigado, diretor. Depois desse episódio, a Dani diz pro Christian que ela quer ir embora. Só que ele diz que ele vai ficar porque ele quer escrever o TCC sobre aquele lugar. O mundo precisa saber sobre o que acontece ali, porque ninguém sabe. E aí a Dani levanta um ótimo ponto. Por que exatamente você acha que ninguém no mundo sabe o que acontece lá, caralho? Será que é porque ninguém nunca saiu vivo de lá pra contar a história, Christian? Eu não sei por que eles só não foram pro Lollapalooza igual todo casal branco. E aí o Christian ainda fica bravo com ela porque no almoço ela deu flores pra ele. E ele interpretou aquilo como se ela estivesse competindo com ele pra ver quem dá mais afeto. Irmão, você já parou pra pensar no lugar que você tá? Não. Acabaram de sacrificar 2 velhos, quase tacaram uma criança no lago e você preocupado com florzinha. Você devia estar preocupado com qual vai ser a line-up de amanhã, né? Com o que eles prepararam pro dia seguinte. No dia seguinte, os habitantes de Harga começam a brigar com o Mark porque ele mijou numa árvore sagrada deles, que é uma árvore morta que fica caída ali no chão, e eles falam que ela se conecta com os mortos. Pois é, além de terem sido jogados de um penhasco, ainda tomaram um golden shower. Enquanto isso, a Connie arruma as coisas dela pra ir embora daquele lugar maluco, só que um dos anciões avisa ela que o noivo dela, o Simon, já foi embora e tá esperando ela na estação de trem. Mentira. Ela acha isso um absurdo, mas o velho explica que só tinha 2 lugares no carro, por isso que ele foi sem ela. Os malucos literalmente inventaram um Volvo, mas estão andando de Saveiro. A Connie diz que isso não faz o menor sentido, porque ele teria avisado ela e ela poderia ter ido no colo dele. Só que o velho diz que não, porque lá eles respeitam muito as leis de trânsito. A gente apenas sacrifica idosos. A Dani tenta contar o que acabou de acontecer pro Christian, mas ele está ocupado demais conversando com o ancião sobre a questão do incesto. Uma questão que todo mundo tá realmente muito curioso para saber. E por incrível que pareça, o ancião diz que lá o incesto também é um tabu. Algumas vezes acontece de primos se casarem, mas eles evitam se misturar entre eles. Inclusive, eles incentivam pessoas de fora a entrarem na comunidade exatamente para esse propósito. Lá o turismo sexual é fortemente incentivado. Daí um outro ancião explica pro Josh que a Bíblia deles, o Ruby Hadar, é um trabalho em progresso eterno. Ele tá sempre sendo escrito por um profeta, que atualmente é o Ruben. E esse profeta, especificamente, sempre tem que ser um filho de um casal incestuoso. Outro cara acabou de falar que eles evitam o incesto. Pelo visto, eles só evitam pra não ficar com excesso de profeta, né? A Bíblia dos caras já tá enorme, já, de tanta abobrinha que eles escrevem. Mas é engraçado também porque várias tradições que eles têm, eles copiaram de outros povos. Inclusive, o Josh fala sobre isso. E querendo ou não, a apropriação cultural também é uma espécie de talaricagem. Essa é a única lei que impera nesse lugar, a talaricagem. À noite, entre aspas, porque tá de dia ainda nessa porra, eles jantam junto com toda a comunidade. E o Christian encontra um pelo pubiano em sua torta. E o seu suco também é o único que está com uma coloração diferenciada. Porque sim, a Maia colocou pelo pubiano na torta dele e colocou sangue de menstruação no suco dele. Tal qual a tirinha que tinha naquele pano de prato. Porque eles acreditam que isso daí é uma espécie de feitiço do amor. Tô falando que só tem talarico nesse lugar. Eu nunca mais vão me sentir bobo por ficar imitando os trejeitos do Sasuke. Essa desgraçada vê um pano de prato
e imita o que tá lá. Em seguida, uma mulher chamada Inga chama o Mark porque ela quer mostrar algo pra ele. E ele, acreditando se tratar da xereca dela, segue ela até o meio do mato. E aí os dois somem. Quando de fato escurece, o Josh sai de fininho do celeiro porque ele quer fotografar a Bíblia dos caras, o Ruby Radar. Porque o ancião não autorizou ele a tirar a fotografia, mas ele precisa pro TCC dele. Porém, o Josh é atacado por alguém usando o rosto do Mark como máscara. E por algum motivo também essa pessoa tá pelada da cintura pra baixo. O que me leva a perguntar por que alguma pessoa iria tão longe a ponto de usar a máscara de uma pessoa feia. Isso não faz o menor sentido. Você não vai arranjar nenhum encontro do Tinder com isso. O Mark é o mais feinho do grupo. Por que eles escolheram justamente ele? Na manhã seguinte, um dos anciões anuncia com todo pesar que um dos livros do Ruby Radar foi encontrado desaparecido. Sim, o idioma inglês é completamente estúpido. Ele fala exatamente isso. Foi encontrado desaparecido. Ao invés de falar que ele só desapareceu. Puta idioma imbecil. É tipo quando o iFood pede pra você tirar uma foto do lanche que não veio. iFood, o lanche foi encontrado desaparecido. Como que eu vou tirar uma foto dele? Depois eles dão outra droga alucinógena pra Dani e ela acaba participando da competição de dança que vai eleger a Rainha de Maio. É basicamente a rainha da formatura, só que de uma seita, digo, comunidade maluca. E a competição é basicamente uma prova de resistência em que a última dançarina de pé é coroada a rainha. Ou seja, você não precisa dançar bem, apenas durar bastante tempo. Que aliás é a parte mais difícil de qualquer atividade física, tá? Até atletas profissionais têm problemas com durar bastante tempo. Enquanto isso, uma das anciãs conversa com Christian e pergunta se ele não tem interesse em copular com a Maia. E ela é bem convincente, dizendo que seria uma ótima experiência acadêmica para o TCC dele, engravidar uma adolescente sueca de 15 anos. Senhora, eu acho que ele não ia conseguir nem chegar a publicar esse TCC, tá? E aí uma garota vem e também dá o suquinho alucinógeno pro Christian. E é engraçado que eles simplesmente só tomam qualquer coisa que eles oferecem pra eles, né? Maluco literalmente comeu uma torta de pentelho e continua aceitando tudo que eles dão pra ele. Daí a Dani fica dançando completamente alucinada e ela mal percebe que ela é a última dançarina de pé, se tornando a grande vencedora da Rainha de Maio. E eu acho que eu não prestei tanta atenção assim nesse filme, porque eu não entendi por que chama Rainha de Maio se eles estão em junho. Aliás, eu já vi festa junina acontecendo em agosto aqui no Brasil também, não faz o menor sentido. Mas todo mundo comemora bastante, coloca uma coroa de flores na cabeça dela, ela fica parecendo uma cesta de Dia das Mães, e o Pele, claro, esse sem vergonha, dá um beijo na boca dela. Eu posso até perdoar assassinato de velhos, arremesso de crianças em lago, incesto, esfolação de rosto, mas isso daí foi meio zoado, né? O filme não precisava ter ido pra esse lado. Depois disso, eles colocam a Dani numa carruagem e levam ela pra abençoar as plantações e o gado. E aí o Christian fica pra trás, se sentindo bem esquisito por conta da bebida que ele tomou, e uma garota começa a fazer um caminho de pétalas pro Christian seguir, que leva ele até um outro lugar que parece um celeiro, onde a jovem Maia aguarda ele completamente despida. E também tem umas mulheres nuas atrás dela também, é um negócio completamente esquisito. Eles realizam a copa... Igual Hereditário, tu tá ligado? Sim. Tem a mesma pegada do diretor, a máscara do rosto, meu Deus. E as mulheres ficam ajudando. Uma mulher fica segurando a mão da Maia e outra fica empurrando a bundinha do Christian. Cara, será que eles fizeram um seguro viagem antes de viajar? Será que eles fecharam com uma agência ou um pacote com esse lugar? Porque eu ia pedir um reembolso, viu? A Dani volta do seu rolezinho de abençoar as plantações e ela flagra o Christian plantando a sementinha dele na Maia. Ela, obviamente, fica completamente arrasada, cai em prantos, novamente estudante de psicologia que chora, né? E todas as garotas da seita, digo, comunidade, choram junto com ela, porque nesse lugar todo mundo sente o que o outro sente, o que parece extremamente inconveniente, porque o tempo todo tá todo mundo cometendo inúmeros crimes ou sendo vítimas dos inúmeros crimes que eles cometem. Depois do coito, o Christian sai correndo pelado e lá fora ele encontra o pezinho do Josh saindo pra fora da terra igual uma planta. E ele também encontra o corpo do Simon pendurado num galinheiro, com os pulmões dele pra fora como se fossem asas. Nota que ele tá vivo ainda, tá? O pulmão dele tá respirando. E assim, não dá pra negar que esses malucos da seita, digo, comunidade, são
ótimos artistas. E é exatamente por isso também que eles são ótimos talaricos, infelizmente. E aí aparece um membro da seita, digo comunidade, que aparece do nada, sopra um pozinho mágico na cara do Christian e ele desmaia. Ele acorda no último dia da celebração, em que eles vão terminar o ritual deles de sacrificar 9 pessoas durante 9 dias, sendo 4 pessoas da própria comunidade deles, 4 pessoas de fora e uma pessoa escolhida pela nossa rainha de maio. Os 4 sacrificados da comunidade deles são os 2 idosos que escorregaram lá de cima e mais 2 imbecis que se voluntariaram para serem sacrificados, o Ingmar e o Ulf. E eu tenho certeza que eles só estão fazendo isso porque eles estão se aproximando daquela idade que eles são obrigados a trabalhar. Eu faria o mesmo. Os 4 sacrifícios de fora são a Connie, o Simon, o Josh e o Mark. E aí eles fazem um bingo pra escolher uma outra pessoa da comunidade. E aí eles sorteiam um tal de Torbjorn, que aliás é a porra de um personagem do Overwatch. E ele é um desgraçado mesmo, eu não ia ligar se eles sacrificarem ele não. Porém, fica a critério da Dani, a grande rainha de maio, escolher entre sacrificar o Christian ou sacrificar o Torbjorn. E a nossa rainha, que tá toda coberta de flores, só com a cabecinha de fora, tá parecendo um sniper no arbusto, escolhe o Torbjorn pra não ser sacrificado. Sim, mané, ela escolhe o Christian, o namorado dela, pra sacrificar. Isso, na verdade, é um dos grandes simbolismos do filme, né? Porque, pra quem não sabe, Christian significa cristão. E esse é o momento em que a Dani tem que escolher entre o cristianismo ou a porra do Torbjorn. E ele escolheu ainda o Torbjorn, essa desgraça desse personagem que fica colocando torreta num jogo de tiro. Até esse filme sabe que o Torbjorn é literalmente um anticristo. Daí eles matam um fodendo urso, arrancam as tripas dele, cortam as pernas do Christian e colocam ele dentro do urso. Realmente esse vai ser o melhor TCC da história. Eu duvido muito que alguém da bancada já tenha sido sacrificado dentro da pele de um urso por uma seita escandinava. Eles colocam os corpos dos 9 sacrificados dentro de uma casa amarela. Na verdade, 3 deles ainda estão vivos. O Christian, o Ingmar e o Ulf. E aí eles botam fogo no lugar e a galera da seita, digo comunidade que tá lá fora, começa a sentir as dores de quem tá dentro. Será que não tinha como eles desligarem o Bluetooth entre eles nessa hora, né? Porque parece que tá doendo bastante. Aliás, um dos anciões entregou uma substância pro Ingmar e pro Ulf, dizendo que é pra eles não sentirem dor, mas eles estão gritando bastante, tá? Enfim, é basicamente isso. A Dani fica lá fora assistindo tudo com cara de... Mas depois ela faz uma cara de... E é exatamente por isso que eu nunca vou confiar em estudante de psicologia e jogador de Torbjorn. Acabou? Gente... Tá. Agora eu preciso de um vídeo pra explicar melhor e eu quero assistir esse filme. Ah, eu não quero assistir esse filme, não. Gente, que coisa horrorosa. É muita pegada de Hereditário. É muito simbolismo. A diferença desse aqui é que é claro, coloridozinho com flor. O Hereditário é tudo escuro, dark, cinza. E tem parada com demônio real. Isso. Aqui é só um bando de maluco numa religião maluca. Caraca, assim, Uma seita, né, na o verdade. Sejinho, mesmo fazendo a comédia dele, Ainda assim fica pesado, né? em alguns pontos ainda me dá uma angústiazinha dá. no coração. Caraca, imagina assistindo. Cara, a gente tá vendo aqui, ali, ó, e o Sessão Nerd fez vídeo dos detalhes. Misericórdia. A gente vai trazer, tá? Porque ficamos curiosos pra saber mais desse filme aqui. Nossa, meu Deus do céu. Porque lá no vídeo do Sessão Nerd ele conta muito, né, sobre as inspirações, o que foi que fez. E aí, por conta dessa parada de ser o diretor do Hereditário, me pegou. Aí esse cara só vai fazer filme desse jeito aqui. Aquele que vai te fazer ficar meio... Ai, meu Deus do céu. Assim, pra filme de terror isso é bom, né? Porque hoje em dia, você vai assistir filme de terror, você sai neutro, porque fez, não sente nada, não se importa com ninguém, diferente do filme dele, né? Que você, quando assiste o rolê todo, você se sente pesado. Meu Deus do céu. Mas se você já assistiu e recomenda, deixa aí nos comentários, belezinha? E caso vocês queiram que a gente traga o do Sessão Nerd desse filme aqui, também é só deixar nos comentários, belezinha? Então, é isso, estamos por agora e até a próxima.